Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo no canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Alessandra e eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não são inscritos neste canal, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações para que vocês possam ser avisados quando tiver novo vídeo no canal ou novos estudos. E para que você também possa dar like, se assim você desejar, se você gostar do estudo, e fazer um comentário para que o YouTube entenda que estes vídeos e que este canal tem relevância para vocês e possa fazer com que eles cheguem a outras pessoas. Desde já eu agradeço, Deus abençoe. Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse e a gente vai falar hoje do capítulo 20 do livro de Apocalipse. Mas antes de eu começar o capítulo 20, como eu já fiz em alguns outros capítulos, eu gostaria de fazer uma observação ainda do capítulo 19, do finalzinho, no caso do versículo 20. Então, a gente vai fazer uma observação aqui que eu acredito que seja bem importante para aqueles que ainda não conseguiram compreender o que de fato acontece aqui nas Escrituras. Bom, aqui quando fala no capítulo de Apocalipse 19, versículo 20, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Então a gente vê aqui a descrição justamente do que está descrito, né? No capítulo 13 do livro de Apocalipse, que fala a respeito da besta que emerge da terra, que eu já expliquei, que a besta que emerge da terra é uma parte do reino do anticristo, né? Uma parte dividida do reino do anticristo, que faz parte do mesmo reino, mas que é a parte justamente da tecnologia ou da inteligência artificial. O falso profeta aqui, no caso, como eu já falei, é aquele que está promovendo esta tecnologia ou esta inteligência artificial e que vai fazer com que sinais e prodígios, por causa dessa tecnologia, sejam mostrados às pessoas e façam com que as pessoas adorem o reino da besta e adorem a sua imagem, que é aquela que vai ter fôlego, ou vai receber vida, né? Como está lá em Apocalipse 13, na besta que emerge da terra. E esta imagem da besta, como eu já expliquei para vocês, ela é a besta que emerge do abismo. Eu já expliquei para vocês. Teve quando eu fiz o primeiro estudo, né, no canal, eu falei a respeito justamente desta imagem da besta ser alguma coisa tecnológica, um robô, algo que seria dado à vida, no caso a vida, já por causa da tecnologia, por causa da inteligência artificial, que é trazida pelos anjos caídos, que é um engano dos anjos caídos. Toda a tecnologia da Terra, desde os primórdios, elas foram ensinadas, principalmente para as mulheres, quando eles tiveram relações com as mulheres e tiveram os gigantes, foi ensinada por eles, e até hoje ela vem sendo ensinada. E essa tecnologia, ou essa inteligência artificial, vai trazer a suposta vida a essa imagem da besta. Eu já falei sobre isso, dela ser a besta que emerge do abismo, que está lá em Apocalipse no capítulo 9, na quinta trombeta, né? Que é o que tem o nome, que vai sair do abismo, que tem o nome de Abaddon ou Apolion. Eu tenho falado disso já mediante aquilo que aparece da imagem da besta. Eu expliquei isso no contexto de Apocalipse em vários capítulos, e eu queria mostrar para vocês uma coisa. Eu falei para vocês a respeito da adoração, em alguns capítulos também citei Daniel, mas não abri, falando que seria um Deus estranho que estaria por detrás da adoração ou a religião do anticristo. Mas eu vou mostrar para vocês agora. A gente vai lá para Daniel, no capítulo 11, e eu quero mostrar para vocês o que eu estou falando. Daniel 11, 36. Prestem atenção, gente. Daniel 11, 36. Este rei, que é o anticristo, fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses. Contra o Deus, com letra maiúscula, que é o Deus Pai, dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará ao Deus das fortalezas, ou ao Deus da guerra.
A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicar-se-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por prêmio. Então, com o auxílio desse Deus estranho, que é a imagem da besta, ele invadirá, no meio dos 3 anos e meio, Jerusalém, né? Repartirá a terra por prêmio, e será esta imagem que será colocada dentro do templo, e terá ela a adoração. Esta será a religião do anticristo. Eu falei disso num vídeo de Nimrod, eu já coloquei para vocês alguns dos capítulos aqui, eu coloquei esse vídeo na descrição do vídeo, nos cards, né? Mas hoje eu quero mostrar para vocês algumas outras coisas a respeito disso, para vocês entenderem que sim, a imagem da besta, ela é algo, ou um suposto personagem, eu vou falar assim, que será trazido à vida, ou retornará à vida. Obviamente que vida não será a vida como tinha, mas ele voltará à vida por auxílio de toda a inteligência artificial, do auxílio de espíritos imundos, de anjos caídos, será dado fôlego a este personagem, e ele sairá do abismo, e ele reinará e será aquele que será adorado, será a religião do anticristo. Se a gente for lá para Isaías no capítulo 14, mais uma vez eu vou ler para vocês Isaías no capítulo 14, só um minutinho que a gente vai, eu preciso falar isso para vocês, para que vocês venham entender, para vocês que venham entender de verdade, né? Porque eu sei que tem gente que se sente confuso. Isaías 14, deixa eu só ver o versículo direitinho. No versículo 18, a gente vai prestar atenção na leitura. Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Presta atenção, está falando de deuses, de nações antigas que estavam mortos. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, ou seja, este Deus, este ser, será lançado fora da sepultura. Por que a Bíblia fala? Porque ele será trazido de novo à suposta vida, por uma manifestação dos demônios, dos espíritos caídos, ou da inteligência artificial. Como um renovo bastardo, coberto de mortos transpassados, cujo cadáver desce à cova e é pisado por pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. O que eu entendo aqui é que este ser que está sendo citado aqui, ele é um ser híbrido, ou seja, um renovo bastardo, um ser híbrido. Eu vou continuar e depois eu vou mostrar para vocês por quê. Ó, a descendência dos malignos jamais será nomeada, ou seja, ele vem da descendência dos anjos caídos, dos malignos, como diz aqui. Aí fala aqui no 21, preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Ou seja, por causa da maldade dos pais. Quem são os pais citados aqui? São os anjos caídos. Então, preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos seus pais. Então, a sua herança maligna, ou aqui como fala mais embaixo, levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, exterminarei de Babilônia, que está falando da grande Babilônia, o nome e os sobreviventes, e a descendência e a sua posteridade, ou seja, a descendência dos caídos e toda a sua posteridade, ou seja, aqueles que até hoje existem no nosso meio como híbridos, que vêm da genética dos anjos caídos, que estão no nosso meio, que fazem parte do reino do anticristo, cujos nomes nunca foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Agora eu quero mostrar para vocês, quando eu vi falar a respeito de Nimrod, o porquê que eu compreendi que sim, isso seria interessante falar, que poderia sim ser este ser, porque para mim ele é uma pessoa, um ser híbrido, que veio da descendência dos caídos. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui a coincidência não, como é igual o contexto do que tanto Lúcifer, o anjo caído, que é Satanás, o dragão, a antiga serpente, como este ser fizeram, que é bem parecido. Quando a gente vai aqui, ainda continua em Isaías 14, e a gente lê o versículo 13, ainda em Isaías 14. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Aqui está falando de quem? Tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus. Está falando de Lúcifer.
Lúcifer, que a Bíblia fala que ele vivia no Monte Santo de Deus. Lá em Ezequiel 28, fala que ele era um querubim da guarda e que vivia no Monte Santo de Deus. Então ele está dizendo aqui que ele queria colocar o trono dele no monte da congregação, me assentarei, na extremidade do norte, ou seja, acima do trono de Deus. E logo embaixo, no 14 e no 15, já não está falando de Lúcifer, preste atenção. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem foi esse, gente, que quis construir a Torre de Babel para subir acima das mais altas nuvens? Ele está falando de nuvens, da terra para o céu. Aqui, ele estava falando do Monte Santo, já era Lúcifer no capítulo 13. Aqui não, ó. Contudo, 15, serás precipitado para o reino dos mortos, ou será morto, no mais profundo do abismo. Ou seja, este aqui tinha que ser um ser vivo, um híbrido vivo, que foi morto e foi colocado no reino dos mortos, no mais profundo do abismo. E da onde vai sair a imagem da besta, se não do abismo? Prestem atenção. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito de Nimrod, para vocês verem como faz sentido aquilo que eu estou falando. A gente vai lá para Gênesis no capítulo 6 primeiro. Gênesis no capítulo 6, no versículo 4. Prestem atenção. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, nos quais lhe deram filhos, e estes foram valentes varões de renome na antiguidade. E aí, quando a gente vai para o Gênesis 10, preste atenção. Gênesis 10, versículo 7. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilã, Sabtá, Ramá, Sabtacá, e os filhos de Ramá, Seba e Dedã. Esses são os filhos de Cuxi. E no versículo 9, no versículo 8, aliás, fala assim, ó, Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Prestem atenção, o que a gente leu lá no versículo 6, no capítulo 6 agora, que foram os grandes, valentes varões de renome da antiguidade. E aqui, Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Ereque, Agade, na terra de Sinar. Daquela terra saiu para a Síria, edificou Nínive e outras cidades que estão dizendo aqui. Prestem atenção, por que o filho de Cuxi? Todos foram citados no capítulo 7 e só Nimrod ficou no capítulo 8. Se nós analisarmos que os anjos caídos tiveram filho com mulheres e geraram gigantes, lá no versículo 14, aliás, no capítulo 14 de Isaías, chama ele de um renovo bastardo, é porque os filhos dos gigantes nasceram de mulheres que tinham maridos, cujos nomes das suas descendências ficaram sobre os homens que eram os seus maridos, mas eles não eram os filhos desses maridos, eles eram filhos dos anjos caídos, certo? Então, o que se fala da mãe de Nimrod? Semíramis. Não foi ela que começou a primeira adoração aos espíritos imundos, ou no caso da antiguidade, aos demônios, aos deuses pagãos daquela época? Não foi com ela que se começou essa adoração? Não foi ela que fez toda aquela história de ter um filho, de dizer que era Nimrod nascendo de novo e coisa e tal? Isso é a história que fala, né? Ela começou a adoração. E o que falam nos povos das antiguidades? Que existiam anjos, aliás, deuses que vieram do céu e que construíram nações, ou foram grandes sobre nações, e que esses voltariam um dia. Prestem atenção, o que vai acontecer agora? Não será a suposta invasão alienígena? Os anjos caídos não vão voltar como se fossem deuses vindos do espaço? E outra coisa, a gente analisando esse contexto de povos antigos, o que eles falam a respeito de múmias? E isso não está só no Egito, está em outros povos têm isso como história, que as múmias, elas são trazidas novamente à vida por deuses, né? por supostos deuses que eles acreditam. Então vocês veem que tudo faz sentido quando a gente analisa que existe uma suposta múmia deste Nimrod, que seria um filho descendente dos anjos caídos, que foi um grande da terra
e que supostamente seria trazido à vida, e não é óbvio que não é a mesma vida, mas anjos caídos ou a inteligência artificial trará ele à vida novamente, e ele será a imagem da besta, aquele que, como Lúcifer quis ser maior do que Deus, como o anticristo também desejará, assim, quando ele tomar o reinado, ser maior do que Deus, a sua imagem também fará a mesma coisa. Eu queria falar isso para que vocês entendam que sim, a imagem da besta é aquela besta que vai surgir do abismo, que vai ser a religião ou o Deus de adoração do anticristo, o Deus estranho, que a Bíblia fala em Daniel, que o anticristo terá como aliado para destruir as fortalezas, para invadir Jerusalém e para dividir a terra por preço. Certo? A gente vai continuar agora, eu vou começar o capítulo 20, eu queria explicar isso para vocês, para que mais uma vez vocês entendessem que o que eu estou falando para vocês está na Bíblia. Está na Bíblia como uma forma de mistério que a gente só consegue entender quando o Espírito Santo nos revela. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Apocalipse no capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo. Você vê que o anjo está com a mesma chave do abismo que estava na mão de Lúcifer, ou do dragão, ou do Satanás, ou da antiga serpente, lá no capítulo 9 de Apocalipse. Quem está acompanhando viu, por isso o assunto está ligado. E que ele, aquela estrela como caída do céu, tinha a chave do poço do abismo, abriu o poço do abismo e saíram os gafanhotos, são a descendência dos malignos, saiu a imagem da besta e saiu todos aqueles que, os anjos caídos, todos aqueles que estavam aprisionados nesse abismo. E agora a chave estava na mão, é o mesmo abismo, na mão do anjo. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então a gente vê aqui que a chave do abismo é a mesma, do poço do abismo é a mesma. E quem está com essa chave agora na mão? O anjo. O anjo. Essa chave que estava na mão de Satanás, agora está na mão do anjo. Quem vai ser aprisionado? O próprio dragão, o próprio Satanás. Que nunca, digo para vocês, nunca até hoje foi aprisionado ainda no abismo. Muitos falam que Satanás está aprisionado no abismo, mas isso não é verdade. Eu já falei para vocês que ele foi lançado do Monte Santo para a terra e habitou ou habita as regiões celestes. Tem acesso ao céu como acusador dos nossos irmãos. Isso está lá descrito também no livro de Jó, quando ele estava com os anjos e foi até o trono de Deus acusar Jó. Então ele não está trancado no abismo, mas ele será. Pela primeira vez, ele será trancafiado no poço do abismo. Como os outros anjos caídos que foram trancafiados, Satanás, Lúcifer, o dragão, a antiga serpente, nunca tinha sido. Aqui é que ele está sendo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. É interessante a gente falar desses tronos, porque a Bíblia fala que a igreja do Senhor Jesus, ou a sua esposa, vai reinar com ele e vai ter poder para julgar. Entendeu? Vamos continuar. Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na sua fronte, nem na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui a gente está vendo a ressurreição dos mortos em Cristo que foram decapitados por não aceitarem a marca. E que lá no capítulo 15, aqui a gente vai ali rapidinho no capítulo 15, quando apareceu eles aqui diante do trono de Deus, eles eram espíritos, eles não estavam com seus corpos ainda, eles tinham sido mortos no capítulo 14, né? Por causa de não aceitarem a marca da besta, e estavam descritos aqui, ó. 15:2, vi como um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo as harpas de Deus. Aqui eles estão sendo o quê? Trazidos à vida ou ressuscitados, ou seja, eles estão voltando para os seus corpos. Não está dizendo que eles estão tendo corpos transformados, está falando somente que eles estão sendo ressuscitados.
e reinarão com Cristo por 1000 anos. Os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. É interessante dizer aqui que quando fala que essa é a primeira ressurreição, muita gente acha que aqui é que está acontecendo a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Eu já falei até sobre isso, né? Um vídeo que eu fiz sobre a ressurreição e arrebatamento em 2 partes. Já citei este vídeo também aqui. Mas não, aqui está falando justamente da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. A primeira ressurreição, que se dá em 2 partes, é a ressurreição dos salvos, porque estes serão salvos. Aqui, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não terá autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele por 1000 anos. Está dizendo para nós que todos aqueles que participarem da primeira ressurreição, tanto os decapitados que foram mortos na grande tribulação, e aqui está dizendo para nós que esses são só os decapitados que estão sendo trazidos à vida, bem como todos os outros que foram ressuscitados antes do arrebatamento, que já são a noiva de Cristo ou a esposa do Cordeiro, eles são bem-aventurados e santos. Por quê? Porque não herdarão a segunda morte. Então, ela se dá em 2 partes, mas é uma ressurreição. A ressurreição dos santos, ou a ressurreição dos salvos. Vamos continuar. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, ao fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Isso aqui é uma incógnita. É engraçado que eu já desejei falar sobre isso, mas nunca tinha tido a oportunidade de fazer um vídeo específico sobre isso. Por quê? Porque aqui está falando para nós que depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto e vai sair seduzindo de novo pessoas nos 4 cantos da terra. E da onde vem essas pessoas, gente? Que aqui está dizendo para nós que existirá nos 4 cantos da terra as descendências ainda de Gog e de Magog, ou de Gog da terra de Magog, ou seja, de todo aquele contexto de genética, de destruição, de descendência de anjos caídos, de descendência de malignos, ainda vai aparecer descendentes ainda aqui, ó, da terra de Gog e Magog. E ele vai reunir eles para a peleja. Da onde vêm essas pessoas, gente? Se a gente vê que os mortos em Cristo foram ressuscitados, aqueles que foram decapitados por causa do testemunho que deram para Jesus, esses são salvos, certo? Eles não aceitaram, mas eles vão viver para reinar com Cristo, ou seja, vão entrar vivos no milênio. A gente sabe que o remanescente do povo de Israel também vai entrar vivo no milênio. A igreja do Senhor Jesus, que vai estar no milênio junto com o Senhor Jesus, essa já está transformada. Essa já é a esposa do Cordeiro. Essa ajudará o Senhor no governo, ajudará reinando com o cetro de ferro, como está falando lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 26 e 27, em Apocalipse 19 e 15. Tanto o Senhor Jesus reina com cetro de ferro, como a igreja, ou a esposa do Cordeiro, vai reinar junto com ele com cetro de ferro. Apocalipse 2, 26 e 27 fala que a igreja vai herdar também, reinar com o Senhor Jesus com cetro de ferro. Então, quem serão essas pessoas, gente? Se a gente vai lá para Zacarias no capítulo 14, isso é interessante a gente falar, a gente vai descobrir de onde virá essas pessoas que vão nascer, porque 1000 anos é muito tempo. Então, vai entrar poucas pessoas no milênio? Sim, poucas pessoas. Mas elas vão se multiplicar. Vão continuar vivendo, vão se casar, vão multiplicar, vão ter filhos, ao ponto de, mais uma vez, a terra em 1000 anos estar altamente populosa. A gente vai lá para Zacarias no capítulo 14, que eu quero mostrar para vocês algumas coisas que pouco são citadas, né? Zacarias 14, 16. Prestem atenção, do 16 até o 21. Todos os que restarem de todas as nações, todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei Jesus, o Senhor dos exércitos,
e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então aqui no milênio está falando para nós que vão restar pessoas vivas ainda das nações que invadiram Jerusalém. Pessoas, obviamente, que estarão vivas ainda dentro de nações, que serão aquelas que irão com seus reis, com seus exércitos, guerrear na batalha com o anticristo contra o Senhor Jesus. Estarão vivas e participarão do milênio. Provavelmente pessoas que não terão aceitado a marca, certo? E que provavelmente estarão escondidas, serão parte de reinos, mas provavelmente terão se escondido, porque elas estavam na terra ainda, porque não acreditavam no Senhor Jesus. Não são pessoas convertidas, são pessoas que não aceitaram o reino do anticristo, provavelmente não aceitaram a sua marca, que se esconderam por pavor, provavelmente pessoas que conseguiram ficar vivas nas extremidades das terras, nos países que ainda, dos povos que se levantaram no meio da guerra, mas que ficaram vivas. Está dizendo bem claro aqui para nós, todos os restantes de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei e Senhor dos exércitos. Eles terão que adorar. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei e Senhor dos exércitos, não virá sobre eles a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar as festas dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Aí vocês vão dizer para mim, no milênio, o Senhor Jesus vai especificar todos os anos a adoração da festa dos tabernáculos, ou seja, as pessoas que estiverem espalhadas pelas nações terão que ir até Jerusalém para adorar o Senhor na festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor, e as panelas das casas do Senhor serão como bacias diante do altar. Então, aqui é o milênio. Haverão pessoas vivas. Aí eu acho interessante, e a gente vai lá agora para Daniel, antes de ir para Isaías. Eu vou para Isaías primeiro. Isaías no capítulo 19, vou mostrar para vocês mais alguma coisinha. Isaías 19. É interessante, gente, a gente entender quem serão estes que darão sequência a pessoas que ainda vão ser assediadas pelo diabo, que serão a descendência ainda de Gog e de Magog. Isaías 19. Primeiro eu vou ler o versículo 4, eu vou ler alguns versículos, porque 19 é grande, então vamos lá. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Então está dizendo para nós aqui que o Senhor vai entregar o povo do Egito para o anticristo. Gravem isso. Agora a gente vai para o versículo 17. Versículo 17. A terra de Judá será espantada para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. A gente está vendo aqui que no momento da fuga do povo de Israel, do povo de Judá, algum remanescente fugirá para o Egito. Tá, vamos para o versículo 19 agora. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. E ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador, defensor, que os há de livrar. Então me parece que o povo do Egito vai esconder algum remanescente do povo de Judá que vai fugir para o Egito. Continuando no 21, o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, farão os votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor aos egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá às orações e os curará. Prestem atenção. Então eles serão entregues na mão do anticristo, mas por causa do povo de Judá, que provavelmente vai fugir para aquela região e vai se esconder lá e vai conseguir, ficar vivo, ou pelo menos eles não vão entregar o povo de Judá, Deus olhará para eles. Onde a gente vê que o anticristo vai atacar realmente
o povo do Egito. Daniel no capítulo 11. Vamos lá para Daniel no capítulo 11. Daniel no capítulo 11, do versículo 40 e 41. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros, com muitos navios, e entrará nas suas terras e a inundará e passará. Provavelmente o anticristo vai atacá-los, justamente porque ele vai querer o remanescente que está lá, talvez eles os capturem, mas eles vão lutar contra. Quer dizer que o rei do norte, ou o anticristo, vai atacar o Egito por algum propósito, certo? Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão. A terra gloriosa a gente sabe que é Jerusalém, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe e os príncipes dos filhos de Amon. Eu já expliquei que estes povos aqui já farão aliança com o anticristo, e Edom, por causa disso, porque vai entregar o remanescente que vai estar nas terras de Edom, escondido pelo próprio Deus, no final dos 3 anos e meio da grande tribulação, eles vão ser atacados pelo Senhor Jesus. Será aqueles que estarão, que é citado como Bosra, a terra onde o Senhor Jesus vai visitar primeiro, pisar o lagar, vai começar por lá, para depois ir para Jerusalém e guerrear contra o anticristo. Então vocês veem que vão existir pessoas vivas das nações, no restante das nações que atacarem Jerusalém, que vão ser mortos, vão estar vivos e vão entrar no milênio também, junto com o remanescente de Jerusalém, de Judá, junto com aqueles que serão ressuscitados, daqueles que forem decapitados. Existirão pessoas vivas de carne e osso, que terão filhos, que farão se multiplicar. Então essas serão as pessoas que do meio deles, da genética ainda de Gog e de Magog, o diabo vai ter pessoas, ou seja, vão reinar, Jesus vai reinar 1 milênio, 1000 anos, com cetro de ferro, com toda a justiça que as pessoas desejam, e ainda assim vão ter aqueles que, por causa da maldade do coração humano, daqueles que não entregaram a vida para o Senhor Jesus de verdade, mas serão obrigados a servir e não vão gostar, vai existir aqueles que ainda Satanás vai conseguir assediar. O número desses é como a areia do mar. Aí no 29, marcharão então pela superfície da terra, sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. É interessante que em Apocalipse nunca fala o nome das cidades, né? Sempre fala grande cidade, aqui ó, cidade querida, a gente sabe que é Jerusalém, porque o Senhor Jesus vai reinar de Jerusalém. Ele vai ser o rei da descendência de Davi, que vai reinar sobre Jerusalém e vai cumprir a promessa para o povo de Israel, que nunca faltaria descendência de Davi para reinar sobre o povo de Israel. Desde o céu, porém, fogo... deixa eu ler de novo. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Não teve conversa, não teve guerra, não teve nada. Eles foram lá, cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida, e simplesmente Deus olhou e falou: fogo, acabou, não teve conversa. Desceu fogo do céu e destruiu a todos. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo, e aí Satanás foi para o lago de fogo, e enxofre, onde já estava não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, o terceiro habitante do lago de fogo, depois de 1000 anos, chegou, que é o dragão Satanás, a antiga serpente. E conforme acontecer o julgamento, os outros vão sendo lançados lá também, como a gente vai ver aqui agora. Versículo 11. Viu um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então o julgamento do trono branco, que eu acredito que quem vai fazer vai ser o Senhor Jesus. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escritos nos livros. Então é aqui a segunda ressurreição, justamente a ressurreição daqueles que serão lançados, infelizmente, no lago de fogo. Deu ao mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Ou seja, por enquanto neste milênio, pessoas não salvas, aqueles que morreram na última batalha, e aqueles que foram vivendo ali no milênio, e provavelmente os corações eram perversos e morreram, eles não estavam indo para o lago de fogo, eles ainda estavam indo para o inferno.
E aqui, ó, a morte e o além entregarão os mortos nele há, ou seja, o inferno. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte e o lago de fogo. Desculpa, gente, eu tive que interromper, mas a gente voltou, tá? Eu tive um probleminha, mas vamos continuar. Vou só terminar o versículo 15 aqui. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então a gente vê que o lago de fogo, depois do julgamento do trono branco, todos aqueles que estavam no inferno, e quando a Bíblia fala que os mortos, o mar deu seus mortos, o além deu seus mortos, é porque todos aqueles que morreram sobre a terra, mesmo aqueles cujos corpos estavam no mar, em lugares que não eram no pó da terra, serão ressuscitados para serem julgados e serão lançados, mediante aquilo que estiver escrito no livro da vida, serão jogados no lago de fogo, onde está Satanás, o dragão, a antiga serpente, o anticristo e o falso profeta. Desde já eu agradeço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.